Nessa aula a gente vai entender as propriedades do complementar de um conjunto, tá? A gente já viu o que é um conjunto complementar, né? E agora a gente vai entender as propriedades. Então vamos lá. Em relação ao complementar de um conjunto, podemos destacar as seguintes propriedades. A primeira propriedade que a gente pode destacar é essa daqui, ó. Se eu tiver A união com B, calcular o complementar disso, é a mesma coisa de eu calcular o A complementar e interseção com o B complementar. E o resultado vai dar isso aqui, ó, vai dar os números que vão estar no conjunto universo. E o conjunto A e B vão ser vazios, né? Ó, não vão ter elementos dentro do conjunto A e dentro do conjunto B. Os elementos vão estar no conjunto universo. Aí, ó, eu escrevi aqui, a parte destacada corresponde a união B complementar igual a complementar a intersecção com B complementar, certo? Então, esta igualdade, né, se eu fizer isto ou isto, resulta nisto aqui. Vamos ver, vamos provar assim. Eu fiz uma prova meio bem simples, tá? Não fiz prova algébrica, né? Mostrando. Eu fiz uma prova pelo diagrama de Venn, tá? Já dá para dar uma convencida no porquê, né? De que acontece isso. Então, ó, vou fazer por partes aqui. Primeiro eu vou calcular o A união B. Eu calculando A união B, unir é juntar. Então eu vou juntar o A com o B, ó. Então eu pintei tudo, tá vendo? Pintei o A, pintei o B, pintei a parte da interseção, certo? Agora eu fazer o resultado, ó, eu fiz A união B. Agora eu estou fazendo o resultado como sendo complementar. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar números que não estão aqui dentro desta parte que eu risquei. Porque eu estou pegando o meu resultado e fazendo complementar. Então vai sumir toda a parte que eu pintei, ó. E as bolinhas vão ficar brancas. Então não vai ter elementos dentro do conjunto, né, ó. Justamente o que acontece ali. Os elementos estão no conjunto universo, mas não estão dentro do conjunto. Vamos provar o outro lado? Primeiro eu vou fazer a interseção B. Então, ó, fiz aqui. A interseção B. A interseção são elementos que estão nos dois ao mesmo tempo. Então coloquei aqui, ó, pintei a partezinha da interseção entre o A e o B, os elementos que estão nos dois ao mesmo tempo. Depois eu calculei o complementar, né? Então assim, o que é o complementar dessa interseção? Eu pego o resultado que eu tive aqui, né, ó, que é o que eu pintei aqui só a interseção, e aí eu vou calcular o complementar. Na hora que eu faço isso, some, né? Na hora que eu faço isso, vai sumir, né? Vão ser os elementos aqui, ó, que estão em A e não estão em B, né? Ó, nesse caso é vazio. E depois, como eu tô, né, como é a interseção, os elementos também que estão em B, mas não estão em A, também vai ser vazio. Mas mais precisamente, né, a gente pega o resultado e faz o complementar. Ou seja, o resultado deu só isso aqui, fazendo o complementar ele some, certo? E aí volta, né, a ser só os conjuntos vazios. Como deu igual, né, então eu posso fazer A união B complementar ou fazer A complementar a intersecção com B complementar. E eu vou ter isso aqui como resultado, certo? É meio, como é que eu posso dizer? É meio abstrato, né? A palavra certa é abstrato. É meio abstrato isso, mas com números, né? Acredito que vai ficar mais fácil para vocês conseguirem entender, para quem não já entendeu agora. A próxima que a gente tem é essa dali, ó. A interseção B complementar é igual a complementar união com B complementar. Então, ó, quando eu faço isso, quando eu faço a intersecção com B e o complementar, some só essa partezinha do meio, né? Ó, tá vendo? Some só a parte da interseção. E quando eu faço A complementar união com B complementar, a mesma coisa. Some só essa partezinha,
né, ó. E aí a parte que eu pintei de verde, ó, a parte destacada corresponde a A intersecção complementar é igual a complementar união com B complementar, certo? Vou tentar provar de novo, ó. Primeira coisa, eu vou provar esse lado aqui, ó. Eu vou fazer A interseção B. A interseção B vai ficar só essa partezinha aqui do meio pintada, né, ó, a interseção B. Quando eu calculo o complementar deste resultado, some essa partezinha do meio e o complementar vai ser todo o resto, né? Inclusive o conjunto universo, né? Que está escondido aqui, mas ele existe. Então eu vou pintar o A, pintar o B, pintar o A, né? E ainda o conjunto universo também. Depois, quando eu vou fazer agora o outro lado, quando eu faço A união B, eu pinto tudo. Unir é juntar tudo, juntei tudo. Aí quando eu faço o A complementar, são os elementos que estão em A, né, mas não está em B. Então vai ser só esses daqui. Depois, quando eu faço união com B complementar, são os elementos que estão em B, mas não estão em A, que é só esses elementos aqui e não tem a parte do meio, né? E aí a gente lembra que tem o conjunto universo aqui por fora, que é o que está ali pintadinho, né, junto com o A e com o B, só não está pintada essa parte do meio. E aí se você vê, ó, deu igual, tanto um lado quanto o outro, então de fato a gente pode fazer isso. E assim eu estou provando que qualquer conjunto isso funciona, tá? Eu fazendo dessa maneira aqui, eu estou mostrando que essa propriedade é válida para qualquer conjunto, não só conjuntos que eu escolher, tá? A gente vai ver isso aí nos exercícios. Então, ó, outra propriedade que a gente tem é a propriedade do complementar do complementar. Então, se eu tiver A complementar e eu calcular o complementar do complementar que eu já calculei, volta a ser o próprio A, né? Se eu calculo o complementar de um, por exemplo, ó, vou dar até um exemplo aqui para ficar bem claro. Se eu calculei isso aqui, calculei o complementar, deu isso. Se eu calcular o complementar de novo disso daqui, né, botar outro parênteses, calcular o complementar, volta a ser isso aqui de novo, né? Volta a ser essa interseção. Então, quando eu calculo A complementar, complementar, volta a ser o próprio conjunto. E também, ó, quando eu tenho A sendo um subconjunto de B, então B complementar vai ser um subconjunto de A, tá? Quando eu tenho A sendo um subconjunto de B, então B complementar vai ser um subconjunto de A complementar. Eu não vou botar, vou fazer isso aqui, porque isso daí a gente vai ver nos exercícios. Mas assim, eu quero explicar de novo, mais uma vez, bater nessa tecla. Toda vez que a gente faz essas... Não é nem uma demonstração isso, né? Mas eu tentei provar de uma forma que você se convencesse de que isso aconteça. Toda vez que eu faço essa prova, né, desse jeito, né, eu faço a prova desse jeito aqui, mostrando de uma maneira geral qual que é a vantagem que a gente tem disso. A vantagem que a gente tem disso é que a gente está provando para todos os conjuntos. Se eu provasse isso aqui para vocês numericamente, usando números, eu não ia provar de maneira geral, tá? Eu não ia provar para todos os conjuntos, eu ia estar provando para alguns. Então, por isso que a gente tem que tentar generalizar de alguma forma, certo?